Fim de semana tem jogo épico na Taça da Inglaterra e o United despacha o Liverpool. O campeonato turco tem cenas lamentáveis e briga generalizada entre torcedores e jogadores. A seleção brasileira começa a se apresentar na Inglaterra e Harry Kane inicia tratamento intensivo para entrar em campo contra o Brasil. São esses os destaques do Cash FC na Europa desta segunda-feira, que começa agora. Salve, salve galera do Cash FC, sejam muito bem-vindos ao Cash FC na Europa desta segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Eu começo esse vídeo já fazendo aquele convite para você que ainda não se inscreveu no canal do Cash FC aqui no YouTube, que faça agora. Aproveita esse momento, se inscreve no canal, também já ativa o sininho para quando esse vídeo e outros que vierem pela frente estiverem disponíveis, você receba a notificação em primeira mão. E também já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo para que possa performar melhor aqui na plataforma e chegar a mais gente. Mas sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Pois é, porque o final de semana foi recheado, de duelos pelos campeonatos internacionais. Na verdade, o futebol internacional bem movimentado nesse final de semana, mas o que de fato chamou a atenção foi um duelo histórico, um duelo épico no futebol inglês. O futebol inglês sempre nos proporcionando grandes experiências para os amantes do futebol, e nesse final de semana não foi diferente. O duelo entre Manchester United e Liverpool, o jogo que aconteceu no Old Trafford, no Teatro dos Sonhos. Se você assistiu esse jogo, eu já queria começar te perguntando o que é que você achou, se você de fato achou que foi um duelo épico, se o resultado foi de fato o mais merecido, por assim dizer. O merecimento no futebol é uma coisa complicada para a gente refletir um pouco mais, mas de fato, o United passou pelo Liverpool. Agora sim, a forma como passou foi muito emocionante, porque o Liverpool, na verdade o United abre o placar logo aos 10 minutos de jogo com o McTominay, e aí no finalzinho do primeiro tempo, o Liverpool fez ali uma blitz, conseguiu o empate aos 44 minutos do primeiro tempo, e aos 47 com o Mohamed Salah conseguiu a primeira virada do jogo. O Liverpool passou à frente, foi para o intervalo vencendo por 2-1, volta para o segundo tempo, o United tentando o tempo todo, os dois times na verdade buscando muito os gols, e foi um duelo bem interessante, só que o gol só veio sair aos 42 minutos do segundo tempo, 87 minutos, aí o brasileiro Antony, atacante da equipe do United, conseguiu um chute no canto esquerdo do goleiro, canto inferior esquerdo, a bola foi morrer no fundo do barbante, o empate, o Old Trafford foi a loucura de fato, e aí a decisão foi para a prorrogação. E aí a prorrogação foi tão emocionante quanto os 90 minutos do tempo regulamentar, porque o Liverpool conseguiu fazer um gol aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação, ou seja, ali bem perto de virar, são 15 minutos de cada tempo, vira o jogo. São 30 minutos ao todo da prorrogação, e aos 15 minutos do primeiro tempo, o Elliott fez o gol da equipe do Liverpool, colocando os Reds na frente. Mas aí, meus amigos, a virada no segundo tempo da prorrogação, aos 7 minutos, logo aos 7 minutos, o Rashford deixou tudo igual, indicando que a decisão de fato iria para os pênaltis. E já se aproximava dos pênaltis um escanteio, na verdade, para a equipe do Liverpool, último minuto da prorrogação, e aí o Elliott dá uma bobeira, foi desarmado, contra-ataque para a equipe do United, e aí o Garnacho, que puxou esse contra-ataque, deixou o Dalio cara a cara com o goleiro, bem tranquilo, o Dalio fez o gol, a bola foi um chute bem cruzado, mas com um pouco de força, mas com força suficiente para a bola parar no fundo do gol. E aí o Old Trafford foi a loucura, a equipe do Manchester United se classificou às semifinais da Taça da Inglaterra, e aí a gente tem esses 4 duelos, que vocês já veem aqui na tela. Próxima fase, dia 20 de abril, é o final de semana do dia 20 de abril, lembrando que os duelos são em jogos únicos, então jogo único aí, quem vencer passa, empate vai para prorrogação, permanecendo empate vai para pênalti, e aí esses jogos acontecem no estádio Wembley. São as semifinais, o United vai enfrentar o Coventry, que é um time da segunda divisão do futebol inglês, e aí caso chegue à final, encara o vencedor de Chelsea e Manchester City. Então, um duelo de gigantes aí nas semifinais, Chelsea e Manchester City, lembrando esses jogos dia 20 de abril, no final de semana, provavelmente dia 20 e 21 de abril, e os dois acontecem em Wembley.
E por falar em Wembley, é o palco, inclusive, do primeiro duelo do Brasil, da seleção brasileira, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Esse jogo que acontece no próximo sábado, Brasil e Inglaterra. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então continua aqui nesse vídeo, porque no final a gente vai falar sobre seleção brasileira. Antes de falar sobre seleção brasileira, vamos falar sobre o campeonato turco, porque cenas viralizaram neste final de semana. O duelo ontem, na verdade, entre o Trabzonspor e o Fenerbahçe, pela taça da Turquia, né, pelo campeonato turco, 30ª rodada do campeonato turco. Esse jogo que dentro de campo foi bem interessante, porque o atacante Fred, aliás, atacante não, volante Fred, brasileiro, aquele mesmo que estava no United até há pouco, ele fez os 2 primeiros gols logo no primeiro tempo para o Fenerbahçe. O Fenerbahçe estava jogando fora de casa, ou seja, na casa do Trabzonspor. E aí foi para o intervalo, o Trabzonspor voltou e conseguiu fazer os gols de empate. Estava 2-2 até que 42 minutos do segundo tempo o Fenerbahçe fez o gol da vitória, 3-2, e aí o time ficou celebrando, né, após o apito final ali no círculo central. Como vocês podem ver, essas cenas que viralizaram na internet, né, tem vários ângulos, mas que mostra o momento em que os torcedores estavam, de fato, os jogadores, né, estavam celebrando ali no círculo central, e aí, de repente, começa a invasão de torcedores, e já vão para o embate, né, entre torcedores do Trabzonspor e também jogadores da equipe do Fenerbahçe, e aí virou uma briga generalizada, cenas de fato lamentáveis. Olha só a quantidade de gente em campo, tem briga para tudo quanto é lado, né, tem segurança tentando apartar, tentando minimizar, tentando imobilizar os agressores, mas de fato até os jogadores do próprio Fenerbahçe que foram também para o embate, e aí torcedores que foram vendo que os outros estavam entrando e estavam sendo também agredindo e sendo agredidos, também entraram, jogadores tentando correr para os vestiários, mas de fato foi uma cena lamentável, mais uma cena lamentável, né? Mais uma cena lamentável, como vocês podem ver. Tem de um outro ângulo também, o momento em que o primeiro torcedor entra. Olha só que absurdo, né? Entrar e já ir direto pro embate, já vai ali armado mesmo para entrar no embate físico com os jogadores da equipe do Fenerbahçe, que também não ficaram para trás, foram para cima também agredindo os jogadores, nesse momento agredindo os torcedores. Nesse momento fica até difícil a gente enfim, criticar. É claro que é passível de condenação também as atitudes dos jogadores, porque eles não apenas, que eles precisam se defender, isso é fato, mas precisa se avaliar de fato até que ponto foi uma autodefesa, até que ponto de fato também partiu para uma agressão, né, para um contra-ataque. E aí isso tudo que está sendo viralizado. Olha o Bright Osai Samuel, jogador da equipe do Fenerbahçe, olha como ele parte mesmo para cima do torcedor. E também o Batshuayi, que foi o autor do gol do Fenerbahçe. Olha o golpe que ele dá no torcedor do Trabzonspor. Então os jogadores virou uma cena de guerra, de fato, aí esse jogo entre Trabzonspor e Fenerbahçe. Lamentável. Queria saber também a opinião de vocês a respeito disso, a respeito dessa, porque o campeonato turco é sempre muito famoso, acaba também vindo muito à tona todas essas questões envolvendo a violência de torcedores principalmente. E aí a gente já viu aqui contos de clássico, Fenerbahçe e outros times da Turquia, mas aí também eu quero saber a opinião. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário, que a gente, claro, vai interagir durante toda a semana. E agora sim, falar sobre a seleção brasileira, porque a seleção brasileira começou a se apresentar hoje na Inglaterra, tem a semana toda de preparativos, de treinamentos para o primeiro jogo da era Dorival Júnior à frente da Canarinha. Esse jogo acontece no próximo sábado em Wembley, em Londres, né? Jogo Inglaterra e Brasil. E claro que a gente do Cash FC, nós aqui do Cash FC na Europa principalmente,
vamos estar acompanhando, né, absolutamente tudo e estaremos em loco. A partir da próxima sexta-feira estaremos em loco em Londres, acompanhando o último treino da seleção antes do jogo e, claro, o jogo no sábado, Brasil e Inglaterra. E aí, de Londres, a gente vai para Madrid, onde o Brasil enfrenta a equipe da Espanha na próxima terça, em jogo aí no Santiago Bernabéu. Mas falando sobre esse primeiro jogo, os jogadores, alguns jogadores começaram a se apresentar já ontem à noite, né? Foram os casos do Andréas Pereira, também do Douglas Luiz e do Lucas Paquetá, como vocês estão vendo. Hoje pela manhã, o técnico Dorival Júnior deu uma palavrinha, né, a respeito desse início de trabalho e a gente ouve agora. Acredito que um primeiro contato, um contato inicial, ele tem uma importância muito grande nesse momento. Colocarmos algumas coisas daquilo que desejamos e queremos, né? Que caminhem com tranquilidade, com equilíbrio. Naturalmente que muitos jogadores dos que estarão chegando ainda no primeiro quanto também no segundo dia de recuperação, então teremos que ter um equilíbrio para que nesses 3 períodos que teremos aí de treinamentos consigamos acelerar de alguma forma essa preparação inicial, que todos nós sabemos não será o ideal, porém pela capacidade de jogadores de assimilarem e pela própria iniciação que teremos, eu acredito que possamos aí chegar a um consenso em relação a termos uma equipe, se Deus quiser, já equilibrada a partir da primeira apresentação. Muito curioso para saber, para ver, né, esse início de trabalho do Dorival Júnior, como ele vai montar essa equipe, qual vai ser a estratégia tática, principalmente dentro de campo, a filosofia de jogo do Dorival Júnior para a seleção brasileira, porque Dorival em clube é uma coisa, Dorival, aliás, qualquer técnico, né, em clube é uma coisa, em seleção brasileira é uma coisa completamente diferente, e eu estou muito curioso para saber isso. Do outro lado, a Inglaterra também começa os preparativos, só que aí tem uma dor de cabeça para o técnico Gary Southgate, porque o Harry Kane, ele no final de semana, em jogo do Bayern de Munique contra o Darmstadt da Alemanha, pela Bundesliga, o Harry Kane sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. E aí não foi cortado da relação, ele está convocado para o jogo contra o Brasil, mas ele não foi cortado, vai passar por um tratamento, na verdade, intensivo, para então ter condições de jogo ou não. Vai se ver isso, vai se avaliar isso momentos antes da partida, ou quem sabe alguns dias antes da partida, para saber se Harry Kane vai enfrentar o Brasil ou não. Ele permanece no grupo, lembrando que o jogo é no sábado. A Inglaterra, além do Brasil, também tem um amistoso contra a Bélgica na próxima terça-feira, então Harry Kane aí é preocupação para os ingleses para o duelo contra o Brasil. Como eu falei, a gente vai estar na cola da seleção nesse início de trabalho do Dorival Júnior. Tem jogo no sábado, a seleção tem treino hoje ainda, nesta segunda-feira, é o primeiro treino no CT do Arsenal, às 4h30 da tarde, no caso 1h30 da tarde, horário do Brasil. E aí, durante toda a semana, a seleção também treina no CT do Arsenal na sexta, hein? Já faço esse convite para você não perder o Cash FC na Europa durante toda a semana, principalmente na sexta. Nós estaremos em loco acompanhando o último treino do Brasil no CT do Arsenal em Londres, antes do duelo entre Brasil e Inglaterra em Wembley no próximo sábado. Então é isso, a gente se encontra amanhã. O Cash FC na Europa desta segunda fica por aqui. Até amanhã. Conto também com o like de vocês nesse vídeo e ativa o sininho aí para receber amanhã também o vídeo novo em primeira mão, a notificação em primeira mão. Então é isso, grande abraço e até amanhã.